Olá, turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Que o Senhor nos fortaleça cada dia mais para que nós possamos estar aqui nesse lugar de intimidade, nesse lugar de comunhão, nesse lugar onde a presença dele é a nossa maior necessidade. Nós não temos necessidades de nada na presença do Senhor. Ele é aquele que supre toda e qualquer necessidade da minha alma, dos meus pensamentos, do meu coração, né, nos meus anseios. Ele é o que me sustenta. Hoje a gente começa um novo livro, né? Hoje a gente começa Deuteronômio. Hoje é o 7º dia dessa semana 11 que a gente está, hoje dia 10 de março, domingo. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar nesse novo livro a ministrar nosso coração através da sua palavra, né? A nos guiar realmente por águas tranquilas, por caminhos seguros, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Quando nós colocamos a palavra como lâmpada nos nossos pés, o nosso caminhar, ele é seguro, né? Porque a gente está vendo onde a gente está andando. Eu queria fazer algo aqui com vocês hoje, mais como curiosidade, né? Não sei se vocês conhecem o significado dos nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, né? Eu anotei aqui na minha Bíblia para que ficasse mais fácil. Então, nós começamos lá no livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia Sagrada. E o livro de Gênesis, ele significa o começo, né? O princípio. E o nome em hebraico também significa isso. Se você pegar a tua Bíblia e abrir ela, no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, você vai ver que está escrito assim, no princípio, né? Então, esse princípio, aí essa palavra princípio no hebraico é a palavra Bereshit. Eu acho que esse é o que mais a maioria comenta, né? E que bastante gente já conhece. Então, essa primeira palavra que é citada já no livro de Gênesis, no princípio, é o nome, dá nome, né, ao primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Então, que é Bereshit, na verdade, né, o princípio. Então, o nome do livro, se fosse traduzido de forma literal, o primeiro livro da Bíblia teria que ser o princípio, ou princípio, né? Princípio de todas as coisas. Como foi o princípio de todas as coisas? É disso que esse livro vai falar. Deus vai nos contar, Deus vai dizer tudo que ele fez no princípio. Como ele construiu, como ele fez, como ele criou todas as coisas no princípio. Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, né, que escreve o livro de Gênesis, ele está sendo inspirado pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus, a escrever para nós como foi tudo feito no princípio. Então é isso que significa o primeiro nome do livro, né? Do primeiro livro da Bíblia. O segundo livro, que é Êxodo, significa, se você abrir lá, né, Êxodo 1:1, vai estar lá também o nome do primeiro livro. Está dizendo assim, ó, são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel. Então, o segundo livro da Bíblia, o nome desse livro deveria ser nomes, porque é exatamente isso que a palavra em hebraico quer dizer. Shemot, ou Shemot, nomes em hebraico, que significa identidade, né? A reputação de uma pessoa, a identidade dela mesmo, né? Quando a gente pega o nosso RG para nos identificarmos em algum lugar onde nós vamos entrar, ou quando nós queremos nos identificar como seres humanos, nós mostramos a nossa identidade, o nosso RG. Nele mostra o nosso nome, nele mostra a nossa filiação, né, que são os nossos pais, nele mostra a data do nosso nascimento, nele mostra onde eu nasci. Então, o livro de Êxodo, que foi traduzido como passagem, né, a palavra Êxodo significa passagem. Infelizmente, ele não teve uma boa tradução para o português, mas o hebraico fala para nós o que esse livro significa. Deus está dando uma identidade ao seu povo. Deus está dando nome ao seu povo. Deus está dando uma reputação ao seu povo. Então, o segundo livro da Bíblia deveria se chamar Nomes ou Identidade, né? Seria o mais apropriado e não Êxodo.
mas eles traduziram como Êxodo, e a palavra no hebraico é Shemot, que significa nomes, identidade, tá bom? Então, tá lá no versículo 1, já no primeiro capítulo, no versículo 1. O terceiro livro é o livro de Levítico. Então, depois que o Senhor dá a identidade para o seu povo, depois que ele já identifica o seu povo, que ele começa a falar sobre os seus nomes, sobre a sua identidade, Deus agora separa uma tribo, né, um povo específico, uma tribo mesmo, né, uma família específica chamada a tribo de Levi, os descendentes de Levi, o quarto, né, não, terceiro filho de Israel, de Jacó, né? Essa tribo chamada tribo de Levi ou filhos de Levi, eles são separados e Deus diz: eles serão aqueles que vão cuidar do tabernáculo e das coisas concernentes a mim. O Senhor separa uma família, uma tribo específica. E aí, nisso, ele escreve um livro inteiro para que essa família fosse, então, orientada sobre tudo aquilo que Deus deseja deles. Então, o terceiro livro da Bíblia, no hebraico, o nome é Vaikra, que significa chamado, né? Então, o nome desse livro não deveria ser Levítico, identificando a tribo de Levi, mas sim o propósito do livro, que é esse chamado que Deus dá à tribo de Levi. Se você olhar também lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, tá lá o nome do livro. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés. Então, essa palavra chamou aí, no primeiro versículo, é Vaikra, que significa chamado. O Senhor chamou a tribo de Levi, a família de Moisés, para ser a tribo dos sacerdotes, dos levitas, a família sacerdotal, para cuidar das coisas dele. Em quarto, é o livro de Números, que a gente acabou de terminar ontem, né? Nós terminamos ontem o livro de Números, e o livro de Números também não deveria se chamar Números, porque não é esse, né, o real significado desse livro. Esse livro no hebraico, ele se chama Bamidbar. Bamidbar é o nome em hebraico, que significa no deserto, lugar da palavra. No deserto o Senhor fala, né? A gente percebeu durante toda a leitura que o Senhor estava ali falando com eles durante essa caminhada de 40 anos que eles estavam no deserto, por conta de tantos pecados, né, de rejeição a Deus. O povo permanece no pecado, no deserto durante 40 anos. Então o livro de Números, ele está sendo escrito com esse propósito, que no deserto é o lugar da palavra, é o lugar onde Deus fala conosco, é o lugar onde Deus nos dá, então, a sua palavra. Então o livro de Números deveria se chamar deserto, o lugar da palavra, ou o lugar da palavra no deserto, né? Alguma coisa nesse sentido. E também está ali no primeiro capítulo, no primeiro versículo, o nome desse livro. Diz assim: o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai. Então, no deserto, né? Falou, quer dizer, perdão, palavra, né? No deserto, lugar da palavra. O Senhor falou, a palavra falou ali é dabar, em hebraico, e depois no deserto, midbar. Então, dabar, midbar. Então, por isso que chama Bamidbar, no lugar, no deserto, lugar da palavra. Então, esse é o significado do livro de Números, né? No hebraico. O povo os judeus não chamam o livro de Números, mas eles chamam o livro de Bamidbar. No deserto é o lugar da palavra. E o quinto livro, que é o que a gente vai começar hoje, esse livro chamado Deuteronômio no português, ele também não chama Deuteronômio no hebraico. O nome desse livro é Devarim, né? O nome do livro em hebraico é Devarim, que significa palavras, que também está no primeiro versículo lá do primeiro capítulo. Estas são as palavras ditas por Moisés. Então, essa palavra palavras aí é Devarim, que significa Deus vai falar novamente através de Moisés a uma nova geração. Deus vai falar novamente palavras, conselhos, né, a respeito da caminhada desse povo a partir desse momento também através de Moisés. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, tá bom? Então, mais a nível de curiosidade aí, né, os 5 primeiros livros da Bíblia dizem
isso para nós. E se você está aqui comigo nessa leitura hoje, nesse domingo, então nós vamos iniciar o livro de Deuteronômio, capítulo 1 e 2, é a nossa leitura de hoje desse domingo. Então nós vamos entender quais são essas palavras, né? Esse devarim em hebraico que Moisés começa a falar com essa nova geração que está diante da conquista agora de Canaã. É isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Então vamos lá, capítulo 1 de Deuteronômio, tá? Capítulo 1 diz assim: Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avance para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sobre juramento, dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião eu disse a vocês: Não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande, não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse a vocês: Vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês: Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: Mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: Essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: O povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês,
lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Capítulo 1, Moisés está fazendo um breve relato de todo o livro de Êxodo, né? A gente percebe um grande resumo de tudo o que aconteceu até aqui, até esse momento, durante a caminhada deles desde o Egito até esse momento em que Moisés está passando o cajado para Josué, né? Esse momento em que eles estão prestes a realmente invadir Canaã e tomar a primeira cidade chamada Jericó. Então Moisés está dando para eles um breve relato para essa nova geração, uma geração que não viveu todas essas coisas, mas que ouviu dos seus pais, ouviu dos seus antepassados, né, dos seus avós, dos seus bisavós, provavelmente, o que o Senhor fez com eles desde o Egito até esse momento na terra que eles estavam. Então a gente vê um breve relato de todo o livro de Êxodo, que é um resumão do livro de Êxodo. Leia capítulo 1 atentamente, que você vai ver o que Moisés está falando que aconteceu no livro de Êxodo. Capítulo 2. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma. Assim passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da Arabá, de Elate e de Enzion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins.
Também em Seir antigamente habitavam os Horeus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhe havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú que vivem em Seir, quando exterminou os Horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos aveus que viviam em povoados próximos de Gaza. Os caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora, atravessem o ribeiro de Arnon, vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem a fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderá tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhes obstinado o espírito e endureceu-lhes o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército, mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Capítulo 2 fala desse caminhar que eles empreendem agora, a partir desse momento, e como o Senhor dá vitória, então, sobre Seom, rei de Hesbom, por ele ter segurado, por não ter permitido. Não haveria guerra se Seom simplesmente abrisse caminho para Israel passar, para atravessar o Jordão. Não haveria posse da sua terra se isso tivesse acontecido. Mas a resistência, a obstinação do coração desse rei fez com que todo o seu povo sofresse nesse momento por essa guerra. Mas o Senhor dá algumas indicações também em todo esse capítulo 2, de terra que ele não permitiria nenhum tipo de ocupação, que eram a terra dos descendentes de Esaú, que são os montes Seir, toda aquela região, a terra dos amonitas e a terra dos moabitas,
que são os descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão. Então essas terras, elas já tinham donos, elas já tinham os seus territórios tomados, dados pelo próprio Senhor. Foi o Senhor quem deu essas terras, quem permitiu que os descendentes de Ló habitassem as terras onde eles estavam e também os descendentes de Esaú. Isso tudo está lá descrito em Gênesis, né? O Senhor permite que eles se estabeleçam, que eles morem nessas terras vizinhas a Canaã, que seria a terra então de possessão de todos os israelitas. O Senhor está dizendo: vocês só vão habitar, só vão tomar posse da terra em que eu estou dando para vocês. O que eu já dei para outros, vocês não farão nada. Não permito que vocês peguem nenhum pedacinho de terra deles. É da herança deles já tem dono. Então o Senhor é muito criterioso em dizer qual era o território que o Senhor estava dando para Israel. Isso é maravilhoso. A gente viu isso no finalzinho lá de Números, né? O Senhor dando Números 34. Se você voltar lá, você vai ver o Senhor dando as fronteiras, né, de Israel, de todo o território de Canaã que seria tomado como posse para Israel, tá bom? Então, que você possa nesse domingo meditar nesses 2 capítulos de Deuteronômio que falam ricamente conosco. Tem muita coisa aqui dentro, eu já vi aqui coisas riquíssimas que o Senhor está falando conosco. Aproveite para meditar nesse dia, aproveite para estar realmente um tempinho a mais com o Senhor, né? E que o Senhor possa continuar ministrando o teu coração, como tem ministrado o meu nesses últimos tempos, graças a Deus. Deus abençoe, que o Senhor possa te dar um domingo aí cheio da presença dele com a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.